Aqui nos Estados Unidos surgiram diversas teorias conspiratórias sobre 11 de setembro. Há quem acredite que o Pentágono foi atingido por um míssil e não por um avião. Que o próprio governo americano teria mandado abater o avião sequestrado que se dirigia a Washington. Um escritor brasileiro se dedicou nos últimos anos a pesquisar cada detalhe do episódio. O que é verdade e o que é mentira sobre o maior atentado terrorista da história. Este é um documentário da era da internet. É um sucesso. Já foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo. Usando somente informações e imagens disponíveis na rede, o diretor do vídeo, um americano de 22 anos, defende teorias retumbantes. Primeira teoria. Os aviões que se espatifaram nas torres não foram os aviões sequestrados. Foram outros aviões, controlados à distância e carregados de explosivos. Outra. As torres gêmeas estavam preparadas para implodir depois de atingidas pelos aviões. Conclusão do documentário. O 11 de setembro foi uma conspiração armada pelo governo americano para que a opinião pública apoiasse os ataques que viriam a ser feitos contra o Afeganistão e o Iraque. Isso faz sentido para você? Teorias conspiratórias sobre os atentados em Nova York e Washington alimentaram milhões de linhas de pura bobagem na internet nos últimos 5 anos. Mas a investigação mais detalhada sobre o 11 de setembro, feita por uma comissão especial do Congresso americano e resumida nesse relatório de 567 páginas, mostra que a única conspiração real foi a que todos conhecem, a da Al-Qaeda, que conseguiu pôr 19 terroristas em 4 aviões de passageiros, provocando a morte de mais de 3 mil pessoas. Mas o relatório mostra que se não houve conspiração misteriosa, houve omissão sobre uma série de falhas do governo americano. No dia 6 de agosto de 2001, por exemplo, 36 dias antes dos atentados, o presidente George Bush recebeu, no relatório diário da CIA, um alerta sobre a possibilidade de Osama Bin Laden organizar um ataque contra o país. O relatório dizia que o ataque poderia incluir aviões jogados contra edifícios em Nova York e Washington. O relatório oficial sobre o 11 de setembro foi uma das fontes usadas pelo brasileiro Ivan Santana para escrever o livro Plano de Ataque. Piloto amador, ele dedicou 3 anos para pesquisar o assunto. Leu cerca de 17 mil documentos. É inimigo das teorias conspiratórias. O 11 de setembro foi o atentado mais bem documentado da história. O documentário usa estas imagens para afirmar que as torres gêmeas foram preparadas para implodir. Veja, estas seriam explosões menores ocorrendo em andares abaixo da linha de desabamento. Here. 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 And here. Realmente parecia que o prédio estava sendo implodido. Mas isso é fácil de explicar. O World Trade Center era sustentado por estruturas de aço. E esse material foi superaquecido pelo incêndio devastador dentro das torres. E o prédio começou a estufar. Olha, se a estrutura começou a estufar e ela é apertada de cima para baixo, começa a explodir janelas, caixilhos para todos os lados. E aí dá a impressão de quem está vendo daquelas espolcando como se fossem pequenos implosões. Outra teoria do documentário. O Pentágono não foi atingido pelo voo American Airlines 77. O buraco na parede oeste do prédio seria pequeno comparado à envergadura de um Boeing 757. Então, o que atingiu o Pentágono foi um míssil disparado pelos próprios americanos, diz o vídeo. A tese de que o míssil atingiu o Pentágono é uma coisa totalmente absurda. Ele fez um círculo de 360 graus ao redor do Pentágono, que foi acompanhado por todos os controladores de torre.
foram recuperados fragmentos dos corpos dos terroristas lá dentro do Pentágono, foram recuperados fragmentos de alguns corpos dos passageiros que estavam dentro do avião. Mais de 5.000 peças do avião foram descobertas dentro do Pentágono. Se o voo 77 não bateu no Pentágono, onde é que está o voo 77? Ótima pergunta. E isso vale também para as Torres Gêmeas. Se outros aviões bateram nesses prédios, como diz o documentário, onde foram parar os 2 jatos Boeing 767 sequestrados, a tripulação, os passageiros? Isso não sabemos, admite o narrador do vídeo. Unfortunately, we may never know what really happened. E quanto ao avião que caiu na Pensilvânia e não atingiu seu alvo, o Capitólio, o documentário diz que a cratera que ficou no local era pequena, que não parecia o resultado da queda de um Boeing. O voo United 93, ele foi derrubado pelos próprios sequestradores. E ele caiu muito na vertical. Foi um mergulho muito íngreme, daí ter feito uma cratera muito profunda, mas pouco ampla horizontalmente. Outra tese que circula na internet. Esse mesmo voo 93 teria sido abatido por um caça americano porque se dirigia à capital dos Estados Unidos. Para derrubar um avião de passageiros, a ordem teria que vir diretamente do presidente George Bush. Essa ordem realmente veio, mas ela veio 2 minutos depois que o voo 93 já tinha caído. Então, o que falta descobrir sobre o 11 de setembro? Eu não acredito que falta mais nada a descobrir de importante sobre o 11 de setembro. O que todo mundo está tentando descobrir agora é quando haverá o próximo atentado, porque enquanto houver gente no mundo disposta a morrer por uma causa, por uma religião, por um fanatismo, isso é inevitável que vai acontecer. Para terminar, uma história arrepiante, que não é conspiração. Está no relatório da comissão oficial formada para investigar os ataques. O plano inicial dos terroristas era fazer um atentado muito pior do que o 11 de setembro. O relatório diz que quem confessou esse plano foi Khaled Sheikh Mohammed, acusado de ser o mentor do ataque terrorista, que está numa prisão americana clandestina fora dos Estados Unidos, e esta semana teve anunciada sua transferência para a base de Guantánamo. Khaled Sheikh Mohammed teria apresentado a Osama Bin Laden o plano de sequestrar não 4, mas 10 aviões. Os alvos seriam o World Trade Center, o Pentágono, o Capitólio e mais, os comandos da CIA e do FBI, usinas nucleares e os maiores arranha-céus nos estados da Califórnia e Washington. O relatório diz que Bin Laden não achou a ideia prática. Ele preferiu fazer o 11 de setembro.